Vamos falar então agora sobre a regra de 3 composta. O que vai ser? Vai ter mais de 2 grandezas. Vamos ver como é que funciona, olha só. Então o nome, regra de 3 composta. E aí a ideia é que nós teremos mais de 2 grandezas, tá? Aparece muito em concurso, aparece muito em vestibular, aparece muito no Enem, regra de 3 composta. Tá? É clássico, é clássico. Vai fazer um concurso que tem 5 questões de matemática, uma é regra de 3 composta. Vai fazer um vestibular que tem 4 questões de matemática, uma questão é de regra de 3 composta. Então é clássico isso aqui, você tem que saber fazer, tá? Vou mostrar através de exemplos então lá. Vou começar com o exemplo 1. Eu vou colocar o seguinte, tá? Olha só. Uma obra, tá? Uma obra qualquer, pode ser um muro, pode ser uma casa, uma obra, tá? É construída por, vou colocar aqui, 8 operários, tá? Em 10 dias de trabalho, tá? Trabalhando 8 horas por dia. Tá? Então, dei lá número de operários, 10 dias, trabalhando a quantidade de horas por dia. Tá? E aí eu vou perguntar o seguinte: quantas horas por dia? Quantas horas por dia devem trabalhar? Devem trabalhar 12 operários para concluir a mesma obra em 8 dias? Essa é a pergunta. Quantas horas por dia deve trabalhar 12 operários para concluir a mesma obra em 8 dias? Então, o exercício, ele sempre considera que os operários são iguais, tá? Que mesmo nível de trabalho, não vai ter ninguém que trabalhe melhor ou mais rápido, ou... Ele considera todo mundo igual. E aí eu tenho 3 grandezas. Eu tenho operários, horas por dia e dia. Você vai fazer da seguinte maneira, olha só. Você vai escrever assim: operários. Você vai escrever assim: dias. E vai escrever horas por dia. Tá? Vai escrever a tabelinha. E aí você vai colocar a primeira frase. 8 operários. Tá aqui. 8. Quantos dias? 10. Quantas horas por dia? 8. Primeira frase está escrita. Aí depois você vai colocar quantas horas por dia? Horas por dia eu coloco X. Devem trabalhar 12 operários. Operários, 12. Para concluir a mesma obra em 8 dias. Pronto. Agora vem o detalhe. Onde tem o xizinho, você vai circular. Esse camarada é o que a gente chama de parâmetro. Parâmetro é sempre setinha para cima. Olha as setinhas que a gente viu lá na aula de grandezas. Parâmetro é sempre setinha para cima. E agora eu vou comparar. Sempre você compara o parâmetro com as outras grandezas. E aí você esquece número, vai pensar só no parâmetro. E aí eu vou comparar. Horas por dia,
e dias. Nem vou olhar os números. Imagina o seguinte, você tem um trabalho para fazer. Quanto mais horas por dia você fizer esse trabalho, você vai gastar mais dia ou menos dia? Professor, eu estou confuso. Imagina que você tem um trabalho da escola para fazer. Você sabe que você vai demorar 10 horas para fazer esse trabalho. Se você fizer em 2 horas por dia, você vai gastar 5 dias. Se você fizer 5 horas por dia, você vai gastar 2 dias. Ou seja, quanto mais horas por dia você fizer, menos dias você vai gastar. Essa é a ideia. Não estou pensando em números, estou pensando só na grandeza. Quanto mais horas por dia eu fizer, menos dias eu vou gastar. Mais e menos. Isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. E aí lá na aula de grandezas nós vimos que grandeza inversamente proporcional, setinha para baixo. Agora, parâmetro, horas por dia e operários. Quanto mais operários eu tiver, mais horas por dia eu vou trabalhar ou menos horas por dia eu vou trabalhar? Então, de novo, pega a ideia do trabalho. Você sabe que você vai gastar 10 horas. Se você tiver 2 pessoas fazendo, você vai gastar mais horas por dia ou menos horas por dia? Mais pessoas, menos horas por dia. Então, ó, mais operários, menos horas por dia. Mais e menos. Grandeza inversamente proporcional. O que você vai fazer? Setinha para baixo. Na hora de fazer a continha, depois que você colocar a setinha, é bem simples. Primeiro você coloca o parâmetro. Você vai colocar lá 8 sobre x. E por isso que o parâmetro é setinha para cima. Você não altera a fraçãozinha, 8 sobre x. Igual ao produto dos outros, das outras grandezas. Só que aqui você tem as setinhas. Setinha para baixo. Tem que inverter a fração. Então vai ficar 12 sobre 8. Vezes setinha para baixo, vai inverter a fração. Então vai ficar 8 sobre 10. E é essa continha que a gente vai ter que fazer. Tá? Você vai simplificar aqui. Corta 8 com 8. Tá? Por 2 aqui vai dar 6. Por 2 aqui vai dar 5. No final você vai ter 8 sobre x igual a 6 sobre 5. E aí você vai fazer a continha, vai multiplicar em cruz. Olha só. 6 vezes x, 6x. Igual a 5 vezes 8, 40. Vai fazer a continha aqui. Olha só. X igual a 40 dividido por 6. Vai dar exatamente 6 horas. Só que vai sobrar uma quantia. 6 horas e quanto? Vamos pensar comigo, ó. 40 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Sobrou 4. Eu tenho que dividir esse 4 pelo 6. Mas esse 4 aqui está em horas. Vou transformar em minutos, tá? 4 horas, cada hora tem 60 minutos. 4 vezes 60, 240 minutos. E é isso ainda que eu vou dividir por 6. Aí 240 minutos dividido por 6 vai dar o quê? Vai dar 40 minutos. 40 vezes 6, 240. Zerou. 6 horas e 40 minutos. Tá? Então, para eu fazer a mesma obra em 8 dias, tá? Só que aumentei o número de operários para 12. Eu vou gastar 6 horas e 40 minutos por dia. Você tem que tomar cuidado com a ideia da grandeza, tá? Vou aumentar o exercício, olha só. Vou fazer um exemplo 2 aqui. Um pouquinho maior. Exemplo 2. Imagine que eu tenho o seguinte, tá? 15 máquinas. 15 máquinas, tá? Produzem
produzem 100 mil unidades, tá? Durante 5 dias, operando 10 horas por dia, tá? Então, 15 máquinas produzem 100 mil unidades durante 5 dias, operando 10 horas por dia, tá? Aí a pergunta é o seguinte: quantas unidades produzem 20 destas máquinas? Operando 8 dias, tá? 12 horas por dia. Essa é a pergunta. Então, ó, 15 máquinas produzem 100 mil unidades durante 5 dias, operando 10 horas por dia. Eu quero saber quantas unidades vai produzir 20 dessas máquinas, operando 8 dias, 12 horas por dia. Essa é a ideia. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui máquinas. Você vai colocar aqui unidades. Você vai colocar aqui dias. E vai colocar aqui horas por dia. Quantas grandezas você tem? Você tem 4 grandezas. Primeira frase: 15 máquinas. Unidades: 100 mil. Dias: 5 dias. Horas por dia: 10 horas por dia. Quantas unidades? X. Quantas máquinas? 20. Quantos dias? 8. Horas por dia? 12. Quem é o parâmetro? O parâmetro é onde tem X. Esse aqui é o parâmetro. Parâmetro sempre setinha para cima. Sempre setinha para cima. E aí eu vou fazer a comparação com as grandezas. Então, primeiro eu vou pensar unidades e máquinas. Esquece os números. Então, pensa comigo. Quanto mais máquinas, mais unidades eu vou produzir. Então, quanto mais máquinas eu tiver, mais unidades eu vou produzir. Grandeza diretamente proporcional. Setinha para cima. Unidades e dias agora. Quanto mais dias, mais unidades eu vou fazer ou menos unidades eu vou fazer? Imagina que você tem uma produção. Quanto mais dias você trabalhar, mais unidades ou menos unidades, tá? Mais. Mais dias, mais unidades. Grandeza o quê? Diretamente proporcional. Diretamente proporcional, o que acontece? Setinha para cima. E hora por dia e unidade? Quanto mais hora por dia você trabalhar, você vai produzir mais unidade ou menos unidade? Mais hora por dia, mais unidades. Também, grandeza diretamente proporcional. Setinha para cima. Pronto, você definiu. Nesse caso, deu tudo setinha para cima. Agora é só montar a continha. Primeiro você escreve o parâmetro, do jeitinho que está. 100 mil dividido por X. Então vem aqui comigo. Vamos escrever aqui. Ó. 100 mil dividido por X. Igual. Aí
tá tudo setinha para cima. Você vai escrever do jeitinho que tá lá. Ó, máquinas, 15 sobre 20, vezes dias, 5 sobre 8, vezes hora por dia, 10 sobre 12. Pronto, o jeitinho tá lá. E agora vai fazer a conta. O que eu aconselho? Dá uma simplificada antes aqui, que dá para simplificar. Ó, corta o 0 com 0. Já melhorou, hein? Por 3 aqui dá 5. Por 3 aqui dá 4. E aí já não tem mais o que fazer. Ficou como, ó? 100 mil dividido por x igual 5 vezes 5, 25, sobre 2 vezes 4 dá 8, vezes 8, 64. Com essa continha aqui. Aí você vai multiplicar em cruz, ó. Aqui e aqui. 25 vezes x, 25x. 64 vezes 100 mil, 6 milhões e 400 mil. E aí então ficou x igual 6 milhões e 400 mil, dividido por 25. Nós vamos fazer essa continha aqui, tá? Quanto é que vai dar? Vamos fazer aqui no braço? Ó, vou fazer no braço aqui. 6 milhões e 400 mil, dividido por 25. Aqui, vai dar 2 vezes. 2 vezes 25 dá 50, sobrou 14, baixou 0. 140 dividido por 25 dá 5 vezes. 5 vezes 25, 125. Sobrou 15. Baixou outro 0. 150 dividido por 25 dá 6. 6 vezes 25, 150. Zerou. Só baixei 1, 2, 0. Tem mais 3 para baixar. 1, 2, 3. 256 mil. Tá? Então a resposta... Quanto que ela vai produzir? 256 mil unidades. Gente, exercício corriqueiro em concurso, tá? Não pode errar. Tem que tomar cuidado com o quê? Com as grandezas e na hora de fazer a comparação. Tá? Bem tranquilinho. Nesse caso, inclusive, embora tinha 4 grandezas, todas as grandezas eram diretamente proporcional. Isso facilitou porque todas as setinhas foram para cima, não precisou inverter ninguém. Mas eu vou mostrar um exemplo onde fica mais difícil. Vamos no exemplo 3? Olha só. Exemplo 3 vai ficar mais difícil. Imagina que ele fala o seguinte, tá? 5 pintores, tá? Pintam, se são pintores, claro, vai pintar, 12 metros quadrados de parede em 5 horas. Tá? Exagerei um pouquinho, mas tudo bem. A pergunta é o seguinte: quantos pintores demorariam (15 horas) para fazer vou colocar aqui 30 metros quadrados de pintura em parede. Só 3 grandezas: pintores, metros quadrados e horas. E eu quero saber quantos pintores. Vamos fazer aqui do ladinho comigo. Escreve a frase. Olha lá. Pintores, metros quadrados e horas.
Coloca a primeira frase. 5 pintores, 12 metros quadrados e 5 horas. Coloca a segunda. 15 horas, 30 metros quadrados, quero saber, pintores. Onde tem um xizinho, parâmetro. Setinha para cima. E aí a gente vai pensar na grandeza. Pintores e metros quadrados. Quanto mais pintores você tem, mais metro quadrado você vai fazer ou menos metro quadrado você vai fazer? Mais. Mais pintores, mais metros quadrados. Grandeza diretamente proporcional. O que acontece? Setinha para cima. Pintores e horas. Você tem uma parede para pintar? Quanto mais pintores você vai ter, mais horas você vai gastar ou menos horas você vai gastar? Quanto mais pintores, menos horas. Jeep. Grandeza inversamente proporcional. Setinha para baixo. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. Preste atenção nisso. Escreve o parâmetro do jeito que está. 5x igual. Setinha para cima, do jeitinho que está, ó. 12, 30. Vezes setinha para baixo, inverte. 15, 5. E aí é só fazer conta, tá? Se a gente simplificar então lá, ó. 30 dividido por 15 dá 2. 12 dividido por 2 dá 6. Ficou assim, ó. 5 sobre x igual a 6 sobre 5. E aí, o que vai acontecer? Você vai multiplicar em cruz. O que vai dar? 6x igual a 25. X igual a 25 dividido por 6. Se você fizer a continha, vai dar 4, alguma coisa. E aqui veio o problema. X é número de pintores, gente. Se fosse tempo, dava para dividir, transformar em minuto, transformar em segundo. Não dá para você falar que você tem 4, alguma coisa pessoas. Neste caso, a gente arredonda sempre para cima, tá? 4, alguma coisa pessoas, que não tem como fazer, vai dar o quê? 5 pessoas. Ou 5 pintores. Queridos, bem simples de fazer, tá? Então, toma cuidado na hora de averiguar, tá? Se a grandeza é diretamente proporcional, se é inversamente proporcional. Se for diretamente, setinha para cima. Inversamente, setinha para baixo. Na hora de escrever, primeiro escreve o parâmetro, depois escreve o produto de todas as outras grandezas. Sempre respeitando. Setinha para cima, copia do jeito que está. Setinha para baixo, inverteu a fraçãozinha. Na próxima aula, nós vamos ver divisão diretamente proporcional e inversamente proporcional. Tá? Te espero lá. Um grande abraço.